Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Tô com a voz ainda meio quebrada ainda. Acabei de novamente ressuscitar após um turno de 24 horas trabalhando. É cansativo, é pesado e inclusive acaba também atrapalhando a minha rotina de vida, o que acaba influenciando em coisas como o canal, em produção de conteúdos, atualização. Porque independente da minha vida pessoal e profissional, as coisas continuam acontecendo. Então, se eu trabalho com o canal atualizando de acordo com o que as coisas acontecem, fica difícil, né? Deixar o canal ajustadinho à nossa realidade. Eu perco um pouco de tempo, eu fico um pouco atrasado. Mesmo porque a nossa realidade é uma situação alucinante. Não dá tempo de acompanhar tudo, cara. Não dá tempo de debater tudo, conversar sobre tudo. Sobre vídeos de 10 minutos, que nem um cara reclamou aí, eu achei interessante. Mas você já entendeu que não dá pra fazer mais, né, cara? Pelo menos eu não consigo, né, me conter só em 10 minutos pra debater certos assuntos aqui. Porque é muita coisa complexa. E por ser complexa, exige um pouco mais de dedicação, e eu já comentei isso com vocês, né, e um pouco mais de responsabilidade em abordar os assuntos. Se eu falar de maneira superficial, né, comercial, modinha, 7 minutos, vai faltar muita coisa, cara. E os assuntos já são complexos, que é justamente para vocês não entenderem. E o que eu estou tentando fazer aqui é tentar destrinchar um pouco o assunto e mostrar o que você não viu para você entender. E aí toma um pouco de tempo mesmo. Sobre a questão de um cara que reclamou do processo de edição, onde eu dou uma escurecida no vídeo e muitas vezes fica só, né, a visão da máscara e as minhas mãos. Cara, meu canal não tem essa de ostentação de cenário. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém, a marca da minha cadeira, ou as coisas que eu tenho aqui dispostas aqui no meu cantinho, né, onde fica o computador, né, as marcas da minha roupa, ou o meu rosto, sabe? Eu não sou celebridade, não preciso ser importante, não quero me destacar na vida pessoal, nem levar nenhum tipo de vantagem. O importante aqui, cara, é as palavras que eu digo, e o mais importante ainda, né, é a interpretação que você tem delas. Por exemplo, a máscara, cara, já é um símbolo disso. Que você não precisa se apegar à pessoa, se apega à ideia. Também já é o suficiente. Mas e os temas abordados? Um cara reclamou que eu tenho concentrado os meus temas somente em Bolsonaro e coronavírus. Coronavírus e Bolsonaro. Isso quando eu não misturo as duas coisas ao mesmo tempo, porque são relacionadas no Brasil, infelizmente. É chato, é cansativo, eu reconheço. Eu tenho me incomodado, assim como eu sei que outras pessoas também têm se incomodado com isso. Seria legal, interessante, às vezes abordar um assunto aleatório qualquer, mas na boa, cara, que outro assunto você gostaria de ser abordado aqui? E sobre outros assuntos, cara, eu garanto para vocês que tem. Assunto a gente poderia separar aqui para passar no conteúdo para vocês, tipo Trump versus Venezuela. Ele tá armando mais uma vez a invasão da Venezuela. Você tem nos bastidores do mundo aí a Rússia dando mais uma jogada, fazendo mais uma manobra para conter os Estados Unidos, como por exemplo manobrar, o preço do barril do petróleo. Além disso, tem a agenda da nova ordem mundial, que está rolando aí a milhão, e muita gente não consegue fazer a ligação, das coisas que acontecem com a agenda dos caras. Principalmente, o que está mais evidente nesse momento seria a redução populacional, com um vírus mortal em ação. Não tem como não pensar nisso, né? Mas a crise econômica também faz parte da agenda da nova ordem mundial. A questão do caos, que vai ser gerado a partir de tudo isso aí, e as manobras que os governos vão fazer para tentar conter isso e restabelecer uma ordem, tudo faz parte dessa agenda, cara. Algumas revelações perturbadoras que vão surgindo, à medida que os dias vão passando, e de maneira até um pouco mais acelerada, também merecem atenção. Essa série de meteoros que vem se aproximando aqui do planeta Terra, e sempre tem um alerta da NASA, outra entidade aí, sobre meteoro que se aproximará no final do mês, no final da semana, meteoro passou perto da Terra. Tem alguma coisa por trás disso? Muitas manifestações, fenômenos, sobrenaturais ou extraterrestres, que também têm acontecido de maneira mais, concentrada nesses dias, também tem a ver com essas coisas perturbadoras que devem acontecer em alguns dias. E tudo parece que é visando sempre um pânico na sociedade, ou para passar algum tipo de sinal para a galera que entende se preparar. E é aquilo, cara.
tem uma sequência de eventos que já está programada. Não importa a situação, a circunstância em si, a ideia é gerar o caos, para gerar o desespero junto com isso. Aí eles vão tentar restabelecer uma nova ordem, e aí você já encaixou na nova ordem mundial esse processo, e aí vem um governo único, e aí vem lei marcial para conter a população e impedir de se revoltarem, e fica muito mais fácil se você já tiver passado pelo estágio da redução populacional, são menos pessoas com quem eles vão ter que lidar. E cara, o massacre final, que seria o apocalipse, a passagem, eu não sei, para mim é uma coisa que está meio que desenhada já. A gente não tem muito o que fazer, a não ser entender as coisas. E fica difícil eu fugir de alguns assuntos, por exemplo, como o coronavírus e o governo Bolsonaro, se você, por exemplo, não consegue enxergar que você tendo um governo neofascista no poder de uma nação como o Brasil, e ao mesmo tempo você ter um vírus mortal como é o coronavírus em ação, tudo em conjunto, se isso não faz parte evidente de assuntos importantes relacionados à agenda da nova ordem mundial, que volta àquela teoria da conspiração mais antiga, se você não consegue ver uma relação nisso, fica difícil até você entender as prioridades dos assuntos que eu abordo aqui. Então vai te incomodar mesmo. Eu sei que incomoda algumas pessoas porque são assuntos chatos, muitas vezes, na forma que eu abordo aqui, ou o assunto em si está deixando algumas pessoas desconfortáveis, porque são algumas verdades que batem na cara delas. Como, por exemplo, se você é um eleitor do Bolsonaro, ou foi um defensor dele um tempo atrás, e hoje está meio em dúvida, ou hoje está arrependido, que eu duvido muito, é só vergonha que você está sentindo de reconhecer isso, mas arrependido não, você fez sabendo o que estava fazendo, porque foi avisado. Então, quando essa parte de se incomodar, de eu estar falando do Bolsonaro, eu entendo, mas eu não consigo admitir isso como algo legítimo, tá? Você está incomodado porque eu estou incomodando vocês. É aquela velha história, A única pessoa que vai se incomodar com o movimento antifascista é o fascista. É só isso. Sobre o coronavírus, cara, não dá para ignorar. E aí vem aqueles assuntos que precisam ser abordados. Eu faço lá uma avaliação de prioridades e escolho os conteúdos para vocês. Eu até gravo sobre outros assuntos sim, só que eu separo esses. A galera que acompanha meu canal há um tempo sabe muito bem que eu sempre me interessei sobre diversos assuntos. O que criou até o interesse no meu canal de algumas pessoas. Como, por exemplo, cenário de guerra, e até uma guerra oculta, que eu já citei para vocês aqui. Conspirações das mais variadas, mas que acabam sendo interrelacionadas no fundo de tudo. Denúncias polêmicas, também é interessante abordar e analisar o que aconteceu aí com uma visão um pouco mais... Não é imparcial, porque eu sou um cara parcial, porque eu defendo muito as minhas convicções, mas uma visão um pouco diferente da maioria aí do Zé Povinho. Já gosto de falar também, eu gostei muito um tempo atrás e tinha tempo para fazer vídeos relacionados a comportamento social, falar do interior das pessoas, ou falava do meu interior, que muitas vezes fazia com que algumas pessoas se identificavam com aquilo que eu estava falando, era interessante, eu gostava desse tipo de conteúdo aqui. E basicamente quem acompanha meu canal sabe que eu venho fazendo isso há um tempo. Sou eu falando sobre coisas que eu via, que eu entendia, mas que de repente o sistema escondia. E aí eu ficava um pouco mais à vontade para abordar isso, porque ninguém tinha falado antes. Mas e hoje, cara? O assunto de hoje, os assuntos dos últimos dias no meu canal, principalmente. Cara, eu não consigo fugir do que está acontecendo. Novamente eu volto. Bolsonaro e coronavírus. Quais assuntos você acha que eu tinha que estar abordando fora esses? Se você ligar agora, por exemplo, o seu rádio, para escutar uma rádio de notícias, se você abrir a sua internet para ver os portais, passando as notícias do dia, ou até a sua rede social, onde tem galera debatendo aqui, colocando as coisas que acredita, ou para criticar, ou para fazer piada, ou para se insinuar de alguma forma. Se você, sei lá, ligar a sua televisão, se você parar no ponto de ônibus para conversar com algumas pessoas, que assunto está sendo abordado nesse momento? Vou dizer para você, cara, eu sou uma pessoa normal, então eu tenho acesso às mesmas coisas que vocês. E é só isso que acontece ao nosso redor. Todo mundo falando de coronavírus e Bolsonaro. Então como que eu vou falar de outra coisa, cara? Do que você gostaria que eu falasse que talvez te fizesse sentir um pouco mais confortável, um pouco mais seguro? Como se de repente você negar a realidade fosse alterá-la de alguma forma. Você queria que eu estivesse falando sobre o que aqui? Falando sobre Big Brother Brasil? Quem saiu, quem ficou?
Você queria que eu estivesse debatendo aqui as lives, né, de alguns cantores aí, brigando para ver quem, né, deposita mais cesta básica na conta dos pobres? Dava para debater sobre isso? Dava. Eu podia vir aqui e falar também, né, sei lá, de um assunto diverso qualquer, né, alguma fofoca envolvendo uma celebridade. Tem gente que gosta desse tipo de coisa. Podia vir aqui criticar, só por não gostar do cara, um pastor pilantra, um apresentador de TV sem noção, né, ou um influenciador digital, né, hipócrita, ou que tá pagando de isentão agora, ou um cara completamente, né, maluco e segue ideias de outros malucos. Dá para fazer tudo isso. Né? Tenho feito alguns vídeos de reaction, o que tem me ajudado, porque as coisas estão acontecendo e estão sendo gravadas por eles próprios. E aí você não precisa criar o conteúdo, né? Fazer o contexto inteiro para te apresentar aqui. Não, os caras próprios vêm, colocam o conteúdo, você pode passar e debater sobre ele aqui sem precisar fazer muita coisa, sem se esforçar demais. A polêmica já está ali, é só desenhar ali para vocês o que o cara quis dizer muitas vezes. Ou então ainda está tão explícito que eu não preciso fazer muita força. Eu deixo o cara falar e vou comentando em cima. O porquê que é absurdo, o porquê que é bizarro. Então os reactions estão até facilitados, pelo menos para mim, de tanta bizarrice que tem online hoje. Né, os meios de comunicação com esse avanço tecnológico, né, facilitam. Todo mundo que faz alguma merda para postar essa merda para outras pessoas. Sei lá, para ver se identifica com algum idiota como ele, ou para outra pessoa, né, criticá-lo. Eu não sei. É a necessidade de se aparecer, sabe? De colocar o rosto, de virar celebridade, de mostrar que ele é um retardado e pô, tem que ter mais retardados por aí como eu. Eu não sei, cara, mas tá aí. Tá fácil fazer reaction hoje. Dos assuntos que eu abordo, pelo menos. Eu podia falar aqui de entretenimento. Não tem nenhum filme sendo lançado recentemente. Né? Sobre jogos de videogame. Não tô tendo tempo de jogar, de, sabe, brincar, de me divertir. Nem vontade, muitas vezes. Falar sobre livros. Cara, eu tô com uma série de livros aqui que eu nem li. Né? E outros livros que eu gostaria de comentar com vocês aqui, mas tem assuntos mais importantes nesse momento. Né? Seriados, né? Que tem aí, por exemplo, na Netflix. Tem um filme O Poço, que eu gostei muito esses dias. Mereceria até uma atenção aqui, mas se eu já ignorei outros filmes mais importantes no passado, por que eu vou parar tudo para fazer sobre O Poço? Eu acho que não é do seu interesse. Na internet você acha a base do que O Poço quis dizer, o filme, né, e já vai entender o que eu estou falando aqui, do porquê que merece destaque. Ou sei lá, cara, a gente podia debater sobre Xvideos. Mas se é para debater sobre alguém fodendo alguém, eu prefiro debater sobre o Bolsonaro. Vou voltar agora ao assunto. Bolsonaro e coronavírus, é só isso que acontece. Então, para que Xvideos se a gente tem um presidente da república como Bolsonaro? Né? Ou a direita no poder hoje? Ou um bolsominion postando vídeo na internet? Não precisa de Xvideos. Né? Para você curtir o entretenimento, para você, sei lá, se sentir um pouco mais com prazer de ver aquelas coisas. Não, os caras estão aí, cara, arregaçando aí. É pior do que Xvideos, por exemplo, uma declaração do presidente da república hoje. De tanto que ela te fode. De tanto que ela te choca às vezes. Ai, cidadão X, mas você só fala do Bozo, só fala do Bolsonaro, por que você não fala dos outros políticos? Aí que eu fico meio confuso, né, cara? Porque eu já falei de outros políticos aqui, principalmente na época da campanha. Depois que foram escolhidos, aí não tem muito o que fazer. Eu falo do Bolsonaro porque eu acho que ele é o presidente da república e merece esse destaque. O cara que tem mais capacidade, pelo menos mais poder de fazer mal pra gente hoje é o presidente. Não adianta eu falar, por exemplo, do Lula. O Lula é ex-presidente. Apesar de que o PT gosta muito disso, né? De que seja lembrado constantemente, né? Se era bom ou era ruim, mas gosta de ficar em destaque na mídia. Isso ajuda eles. É uma propaganda gratuita. Né? E nem o Bolsonaro se liga disso. E também muito do que está acontecendo hoje é culpa do PT mesmo. Não dos erros cometidos do PT como governo, de ter se aliado aos pilantras no poder. Não. O problema foi a conduta na época da campanha que favoreceu o Bolsonaro. O PT se comportou como um partido fascista, centralizando o poder, sabotando outros líderes de esquerda, né? E naquela questão de ego, né? E naquela questão de status, de prioridade sobre ele, que outros tinham que girar em órbita dele, acabou favorecendo o Bolsonaro porque tentou eleger o poste do Haddad e o Lula da cadeia. Era um cenário perfeito para merecer críticas, para a galera detonar. E já vinha detonando. Hoje o PT, cara, é um câncer dentro da esquerda que precisa ser eliminado. Ou pelo menos afastado temporariamente, né, do foco ou do destaque das câmeras e da mídia, para a gente poder respirar aqui na esquerda e lutar contra os caras. A gente não precisa de estrelas dentro da esquerda. A gente precisa de liderança legítima e não esteja viciado em poder.
Aí, mas só fala do Bozo, fala dos outros caras. Vou falar de quem? Do Witzel? Do Dória? Falei muito na época da campanha. Falei porque estavam todos eles no mesmo palanque, no mesmo movimento, na mesma campanha. Quando o Bolsonaro vinha aqui a São Paulo, tava lá no mesmo palanque com Dória, cara. Todo mundo fazendo arminha e tal, aquela brincadeira, fora PT. Quando ele ia no Rio de Janeiro, ele tava junto com o Witzel. Arminha, fora PT, era a mesma coisa. Não tem como separar os dois agora. Ou separar os três, ou separar um porque tá brigando com o outro. Juntou um monte de canalha e canalha tem atitude de canalha. São traidores por natureza. Então eles iam, né, se matar, eles iam se enroscar depois. Foi conveniente no momento da campanha para iludir a massa, eles se juntarem. Agora eles vão fazer o que é natural deles. Se traírem, porque são mau caráteres. Mas não dá para ignorar. Ah, você só fala do Bolsonaro. Porra, eu falei do Dória, falei do Witzel, falei de um monte de gente da direita. Falei de tudo isso junto. Vocês elegeram esses caras. Né? E agora você quer separar as coisas? Como se o Bolsonaro fosse uma entidade separada dentro da direita e o Dória agora de repente virou um comunista. O Witzel virou um comunista porque eles estão atacando o Bolsonaro. Se liga, cara. Se liga. E é aquilo, né? Você quer que eu fale de outros políticos porque você não quer que eu fale a verdade sobre o Bolsonaro? Porque está incomodando? Muitas vezes você não tem o contra-argumento para defender ou para apoiar o cara? Desculpa, é porque o cara não te dá a condição de fazer isso. Sabe? Se você não parar para pensar nisso, ficar desviando o foco para outros assuntos, para outros temas ou para outras celebridades, né, é justamente o que ele quer, o que ele precisa nesse momento. Uma cortina de fumaça. E aí eu ia trabalhar como um cúmplice desse governo neofascista que tanto ameaça a gente nesse momento. Ou você acha que além do coronavírus e o Bolsonaro, a gente enfrenta mais uma grande ameaça? Ameaça comunista? Pô, se liga, cara. Olha quem tá no comando do poder hoje. Valeu, galera.